sua equipa, conseguiu que eu, ao fim de 45 anos, não tenha prazer em vir trabalhar. Olha, mas isto é a realidade que eu sinto. Sabe porquê? Porque nós conseguimos finalmente fazer uma coisa que toda a gente pediu que nós fizéssemos. É uma vergonha aquele estatuto que nos apresentou, Soutora. Os senhores oficiais... É, Soutora. Já o li, Soutora. A senhora Ministra... Não tem a reforma que não, Soutora, não, eu vou para o ano. A senhora Ministra conseguiu isso. Eu para o ano vou-me embora, porque eu não tenho prazer nenhum em vir trabalhar. Mas sabe a senhora Ministra deu-nos dividiu a carreira com os oficiais de justiça uns contra os outros. Não é assim que vai motivar oficiais de justiça para trabalhar. Aquilo é, ao fim de 20 anos merecíamos mais. Nós não podíamos consagrar um estatuto de aposentação que nem os senhores magistrados. Mas eu não quero, não era a aposentação que eu queria, a senhora Ministra. Havia ali muitas outras coisas que se deviam fazer. A carreira não tem nada neste momento. Sabe o que é que eu digo aos novos que andam aqui? Sabe o que é que eu lhes digo a eles? Estudem e vão-se embora daqui para fora, porque a carreira de oficial de justiça neste momento não é nada. Tem um aumento de 20%. Doutora, isso é tudo. A senhora Ministra, não é para todos, vai depender de... Doutora, eu não quero dinheiro, senhora Ministra. Eu queria carreira, que nos motivasse para trabalhar, que nos motivasse para crescer na carreira. Aquilo não é nada. Repare, aquilo que disse não é verdade. É verdade. Não é não. Quando diz que não é para todos o subsídio, isto tem que ficar muito claro para todos. O suplemento que lá está dos 20% é para todos os que estejam nos tribunais. Todos. Quer tenham vindo ao sábado, quer não tenham vindo. Quer tenham estado até às 8 ou não tenham estado. O suplemento é para todos. Doutora, tinha-nos prometido... Tinha-nos prometido que nos integrava aos 10%. Onde é que está a integração? Na valorização remuneratória. Não. Eu prefiro os 10% do que os 20% que me está a dar. Bom, então, eu prefiro os 10% integrados. Não quero. Não. Se eu falar com os meus colegas, toda a gente prefere isso. Os 10% integrados e deixo lá os 20%. A gente prefere os 10%. Queremos os 10% integrados como a senhora Ministra nos tinha prometido. E queremos uma valorização da carreira, não é só dinheiro, a carreira não é só dinheiro. Eu nunca trabalhei por dinheiro. A carreira é eu saber que entrei neste patamar, que tenho que trabalhar, que tenho que estudar, que tenho que crescer para passar para outro patamar. Isto não é nada. Isto não é nada. Tem que ir à nossa página e os colegas têm que ir à nossa página. Já fui ao BTE ler o estatuto que já lá está publicado. Ler e tem que perceber que tem uma valorização remuneratória. Mas, doutora, eu não quero dinheiro. A senhora Ministra está-me a dizer uma coisa. Eu não quero dinheiro, eu quero valorização profissional. E a valorização é eu saber que entro numa carreira que eu tenho que crescer, que tenho que trabalhar, que tenho que crescer para conseguir. Aqui não é nada. Que os lugares de chefia sejam por concurso, que não sejam por cunha. Isso não é para mim, nunca foi. Eu não quero isso, eu quero ir a um concurso, mostrar que sei, trabalhei para aquilo. É assim que eu entendo aquilo. Ouvir, não pode ser só falar. Também tem que saber ouvir, não é? Também tem que saber ouvir. Bom, e ouvir significa, no fundo, perceber que o que ali está tem possibilidade de transição de pessoas que não são licenciadas. Dê-me um exemplo de outra carreira em que pessoas que não são licenciadas podem transitar para uma carreira técnica superior. 10 anos. Quando acabar os 10 anos terminou a transição. Não, há gente que vai passar já. Pois, mas quando acabar os 10 anos terminou a transição. Há gente que vai passar já, não é? Há gente que vai... É verdade ou não é? Está lá. Há gente que vai passar já. Não licenciados que vão para carreiras técnicas. Pois. Repara a diferença. Os nomes não me interessam. Doutora, o nome não me interessa. Eu prefiro ser do contra por ser do contra. Eu continuo a dizer que quero ser oficial de justiça. Eu tenho muito orgulho em ser oficial de justiça. Há coisas que nós não conseguimos fazer. Como, por exemplo, a aposentação como os... Mas eu não quero, eu não estou a pedir a aposentação. Eu não pedi, eu já lhe estou a dizer, nem lhe estou a pedir dinheiro. Eu quero, se estivesse agora, como os meus colegas estão, aqueles auxiliares,
Sabe o que é que eu fazia? Estudava e o mais rápido possível saía dos tribunais. Os tribunais, neste momento, não. Quero lá saber, eles têm uma grande carreira. Têm, podem ser técnicos superiores com valorização que não têm lá fora. Ganham mais do que na função pública como técnicos superiores. A doutora só está a dizer que é dinheiro, a valorização profissional não é só dinheiro. Mas olha, há uma coisa que teve. Nunca teve uma ministra que esteve aqui a conversar consigo. Não é verdade. Não? Então, olha. Falei com o Sr. Dr. António Costa, o Sr. Primeiro-Ministro. Está cheio de sorte, então. A doutora não ouviu o que eu lhe disse no início. É que eu tenho 45 anos de serviço. Então, vem cá o Sr. Primeiro-Ministro atual, que é o Sr. Dr. António Costa, que eu adorei como Primeiro-Ministro, como Ministro da Justiça. Para mim, talvez tenha sido dos melhores Ministros da Justiça. Agora está-me a desiludir muito como Primeiro-Ministro. Mas aconteceu, não tinha, não é? Ainda vou ficar pior, eu vou ter que escolher de ordenado para os transportes para vir. Segundo o Estatuto Público, eu ouvi que vi muito na diagonal. Os direitos, não, vão tirar os transportes. Não, está a ver como... Não, também li, disse logo, li na diagonal. Comecei a ver aquilo que não me importava. Na diagonal. Comecei a ver coisas que não me importavam. Mas é que é importante esclarecer isso. Não se perde um dos direitos, o dos transportes. Não se perde o direito dos transportes. Neste momento estou a está salvaguardado. Mas não podem. Estou a ganhar mais 30 euros. Mas mantêm o direito dos transportes. Não podem olhar para aquilo sem ler as normas todas. Pronto. Mas a questão está aí, é que não leram. Os direitos mantêm-se. Isso é muito importante. Agora outra pergunta. Estão melhor aqui ou estavam do outro lado? Vamos ter no outro lado, não sei. Pois é, agora. Acabei de dizer, eu fui promover. Os colegas é que vieram. Há coisas boas, coisas más, é como tudo, mas estamos num ambiente mais limpo, sem dúvida alguma. Não temos o risco de curto-circuito em qualquer momento, o risco de incêndio. Toda a gente sinalizou, estavam muito mal. Toda a gente sinalizou esta situação. Os senhores magistrados, os senhores advogados, toda a gente sinalizou esta. Era daquelas situações que nós tínhamos de resolver de forma prioritária. Era absolutamente indispensável que nós resolvêssemos esta situação. E felizmente aqui estamos de facto numa situação muitíssimo melhor do que posso ver relativamente àquela em que estávamos anteriormente, não é? Estamos numa situação muitíssimo melhor. Não foi com crispação, foi com curiosidade relativamente a algumas soluções concretas. E aquilo que acho que é importante fazer, e por isso eu tenho tido esta disponibilidade de vir aos tribunais, falar olhos nos olhos com os oficiais de justiça, coisa que eu acho que há muito não acontecia e por isso tenho tido sempre esta disponibilidade, já antes e sobretudo agora que estamos a falar do Estatuto, e eu acho que é importante poderem colocar umas questões e poder esclarecer dúvidas básicas. Por exemplo, deixar bem claro que os direitos se mantêm, por exemplo, os direitos que têm relativamente aos transportes. Perguntava-me uma das senhoras, vou perdê-lo? Não, está lá escrito. Enfim, as coisas têm que ser lidas todas de fio a pavio e não apenas na diagonal, como confessavam algumas das pessoas. Eu li só na diagonal, depois quando falávamos com elas. E, portanto, nós temos de ler, e aliás na página do Ministério da Justiça tem questões frequentes que estão lá já resolvidas, que respondem a coisas como essas. Outra coisa que também me foi perguntado, por exemplo, relativamente ao suplemento. Bom, o suplemento é para todas e para todos que estejam a exercer as suas funções nos tribunais. Não é só para quem fica até mais tarde, não é só para quem vai à sala, digamos assim, porque havia também essa dúvida. Havia gente que dizia, mas o suplemento dos 20% não é para todos. Foi bom ter vindo cá esclarecer que esse suplemento é para todos os oficiais de justiça que estão a exercer funções nos tribunais, independentemente de irem à sala ou não às sessões, por exemplo, independentemente do trabalho concreto que realizem. Portanto, eu acho sempre muito positivo vir falar com as pessoas, perceber quais são as dúvidas que têm, esclarecer alguns aspectos que se percebe pela conversa que não tinham sido devidamente compreendidos e, portanto, termos a possibilidade de, olhos nos olhos, conversar com os oficiais de justiça,
porque acho que é importante esta proximidade e de nós olharmos nos olhos e podermos de facto conversar sobre estas questões. O que até aqui não tem havido, apesar de haver boas intenções ao longo dos anos, o que não havia era uma resolução do Conselho de Ministros que alocasse verbas a estas situações. Neste momento, a resolução do Conselho de Ministros aprovada, que tem 200 milhões de euros para a área da justiça, tem desses 200 milhões de euros 106 milhões de euros para os tribunais, tem mais de 53 milhões para os centros educativos e para os estabelecimentos prisionais, tem 22 milhões de euros para a Polícia Judiciária e 17 milhões de euros para a medicina legal, a área da medicina legal. Destes 106 para os tribunais, nós temos aqui uma boa parte dedicada a Aveiro. A Aveiro não é só sede de comarca, Aveiro cidade, capital, distrito. É antes também Aveiro, comarca, todo o território, todo o distrito. E nós temos 22 milhões de euros para esta área. O que significa que nos vai permitir, com esses 22 milhões de euros, responder a diferentes necessidades. Essas diferentes necessidades não são só a construção aqui do Palácio da Justiça em Aveiro, que aliás é importante porque neste momento há uma dispersão dos serviços da Justiça por toda a cidade e portanto isso implica, por exemplo, o pagamento de rendas, mas é também importante porque nós vamos conseguir definir outras prioridades. Aquilo que se fez com estes 200 milhões de euros para a área da Justiça foi definir prioridades. Nós conversamos com os órgãos de gestão da comarca, nós conversamos com os vários operadores, conversamos com os serviços, visitámos os tribunais e definimos um conjunto de prioridades. E nessas prioridades, aqui em Aveiro, estão, para além da construção do Palácio de Justiça, estão outras prioridades. Estou a pensar, por exemplo, no Tribunal de Espinho. Temos Oliveira das Meias, que são 2 tribunais, a Oliveira das Meias, que estão a precisar de obras. Estou a pensar, por exemplo, no Tribunal em Arouca, que é outra das necessidades importantes aqui no distrito de Aveiro, para além do Palácio da Justiça e de Santa Maria da Feira. Portanto, estas são, digamos assim, as várias valências. Umas entrarão, digamos assim, em realização mais rapidamente do que outras. E aqui nós vamos dar prioridade a Espinho, por isso eu referi primeiro, vamos dar prioridade a Oliveira de Azeméis, que são as situações na listagem que nós fizemos, são as situações que têm neste momento maior gravidade em termos de circunstâncias concretas de trabalho das pessoas e de recepção àqueles que todos os dias procuram os serviços da Justiça. Vamos conversar também com a autarquia, porque é o trabalho que está a ser feito, vamos também conversar com a autarquia e a partir daí, de facto, construir o projeto, porque isto tem de ser feito. Há situações que, por exemplo, em Espinho é uma reparação, uma reabilitação do tribunal. Oliveira de Azeméis, em ambas as circunstâncias, é uma reparação, profunda, requalificação do tribunal. Aveiro, em concreto, é uma situação que precisa também de ser trabalhada com o município e, portanto, a partir daí vamos construir uma solução que seja uma solução que agrade a todos. Temos que encontrar primeiro, também com o município, a melhor solução do ponto de vista do espaço, digamos assim, e, portanto, temos que fazer esse trabalho conjunto. Mas há outras situações aqui em Aveiro que já estão perfeitamente delimitadas e essas com muito mais urgência, porque essas são situações em que, enfim, o trabalho que está a ser feito neste momento é um trabalho que está a ser realizado em condições que necessitam, de facto, de uma melhoria efetiva, como era de família em menores que nós viemos aqui resolver. E, portanto, essas são, digamos assim, as urgências que nós temos que pôr desde logo à frente, sem prejuízo de que isto é um plano que vai de 23 até 2027 e é nesse calendário, até 2027, que tudo estará pronto.